Éramos Gays. Esse é o nome de um aguardado musical que vinha sendo anunciado já das caras aqui em Salvador e vai estrear em Salvador nesta sexta-feira. A montagem trata do dilema do armário, chama a atenção, entre outras coisas, por ser um espetáculo baiano com uma pitada de Broadway. Isso porque uma parceria do diretor Adrian Steinway, que dirigiu o Rei Leão na famosa Avenida Nova-Iorquina, coreografia do Jim Cooney e seleção e preparo de atores realizados por Chiara Sasso. O texto foi feito por uma poetisa e dramaturga baiana, que é a nossa convidada de hoje. Aninha Franco, bem-vinda ao Frequência Baiana. Olá, queridos. Eu tô aqui felicíssima, adoro a Band News. Todo mundo chegando em casa, dentro dos carros agora. Vamos lá, todo mundo relaxando no trânsito, não é não? Com certeza. E conversando sobre o quê? Musical. Pronto. E o musical é uma coisa que parece que está pegando no tranco em Salvador. Eu não sei se eu que estou com uma percepção um pouco mais apurada do que está rolando na cena, ou se eles estão, de alguma forma, crescendo mais aqui na cena mesmo, mas isso é assunto para mais tarde. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Éramos Gays. Não, eu volto para isso aqui, repare. Nós tivemos o teatro de revista durante o princípio do século inteiro. Primeira vez que eu vejo meu devaneio virar para o começo da pauta, mas vamos lá. A gente vê o teatro de revista alimentando a música popular brasileira, aquela música bacana. Lupicínio, Assis Valente, Noel Rosa, estavam criando para onde? Teatro de revista. Certo? E isso ia pro rádio. E aí começava esse círculo bom, bacana. E tudo funcionava bem. Nós temos uma música popular brasileira deslumbrante. E o teatro ajudou muito nisso. Né? Nós tivemos teatro de revista até os anos 50, 60, mais ou menos. Fortíssimo. Anos 70, a gente estava fazendo Tabariz aqui. O velho Tabariz. Alguém assistiu Melly Miranda, com direção de Posse Neto, na escola de teatro? Era musical. Revista, misturado. Maravilhoso, distraidíssimo. Lotou aquele teatro. Não era Martim Gonçalves na época, era Teatro Santo Antônio. 1974. E a gente percebe, assim, ao longo dos últimos meses... Você lembra de Cafajestes? Sim, ficou vários anos em cartaz. 18 anos, quase minha idade. Tá bom. Cafajestes ficou 18 anos em cartaz até 2011. E, obviamente, volta e arrebenta daqui a pouco, porque nós passamos... foi um musical quase sem intervalo. Ele não saía de cartaz. O tempo inteiro aqui, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, ganhou o prêmio Shell. É o primeiro e único, por enquanto, prêmio nacional do teatro brasileiro, né? Nacional do teatro baiano. Então a gente tem um know-how, um jeito de fazer. Porque a gente tem uma música linda. Olha, lembra do Lundu? Lundu. Lá no início da colonização. Saiu da Bahia. Depois veio o fado. O fado foi inventado na Bahia e foi para Portugal. Depois vem samba, Bahia. Tropicalismo, Bahia. Bossa Nova, João Gilberto, Bahia. Arrocha, axé. A Bahia está criando a indústria cultural musical brasileira desde 1500 e alguma coisa. E o teatro vem se beneficiando há um bom tempo. Tem aquela peça, tem uma montagem do Quincas Berro d'Água, que foi o pessoal musical, dos anos 70, que teve uma direção de João Augusto. Isso, o saudoso Augusto. Maravilhoso, que eu conheci pouco porque fui burra. Agora, Aninha, com toda essa produção musical que você fala, e a Bahia de fato é isso, é essa produção mesmo que você coloca, mas isso teve essa mesma repercussão, ou seja, essa mesma passagem nos palcos, ou seja, o volume da produção musical foi de acordo ao volume de produção e de montagem nesse mesmo estilo? Não acompanhou? Isso não acompanhou porque, repare bem, há algum tempo a criação e a produção artística brasileira vem sendo muito maltratada, né? Nós temos, é tudo igual, nós temos a Biblioteca Nacional, aquela coisa, nosso peso cultural tá todo lá. O de bacana ou tá lá, ou tá no Arquivo Público da Bahia aqui.
os dois estão sem ar-condicionado. Olha, nós aqui não estamos aguentando sem ar-condicionado, né? Porque lá fora tá 29 graus, né? Aqui tá bom, porque tem ar-condicionado. Nesses dois lugares fundamentais para conservar a memória brasileira, não tem ar-condicionado. Isso é um detalhe. Aí a gente não investe na produção brasileira, na criação brasileira, porque os musicais estão rolando por aí. Você pode agora assistir em São Paulo os clones da Broadway. Não posso falar mal da Broadway, minha colega. Mas vocês estão assistindo, a gente está assistindo as cópias de lá, todas remontadas aqui em São Paulo. Mas parece que a Bahia tem conseguido, de alguma forma, fugir um pouco dessa raia e criar coisas próprias. Se você for olhar Amor Barato, for olhar Sumiço da Santa, há uma resistência. Há musicais rolando na Bahia. Isso, mas a gente precisa de mais investimento nisso. E a gente precisa preparar atores, preparar técnicos, preparar todo o entorno disso. Porque, repare, você não acorda de manhã e sabe dançar, cantar e interpretar. Ninguém acorda para Tem que estar um ator pronto Não com todos esses elementos. Então você precisa trabalhar isso. Você precisa ter formação nisso. E isso é um problema do Brasil. A gente continua essa São Paulo está fazendo isso. E você ouviu o pessoal da montagem Éramos Gays dando uma canja em um show de Daniela Mercury. Hoje o Frequência Baiana entra no clima do musical Éramos Gays, que estreia na sexta-feira no Teatro Módulo aqui em Salvador. A montagem de direção de Adrien Stanhoy, que fez o Rei Leão na Broadway, coreografia de Dick Coney e seleção de preparo dos atores realizados por Chiara Sasso. Em nosso estúdio, a gente recebe a poetisa e dramaturga Aninha Franco. Aninha, do que trata Éramos Gays e está aberto a todos os públicos? Ou seja, o texto, a temática interessa a todos? A todos. Éramos Gays faz parte de uma trilogia. Eu comecei com Os Cafajestes, em 94, que foi até 2011. Foram 18 anos de temporada, discutindo o machismo. Eu fracassei porque eu queria mostrar a violência do machismo e os machistas me venceram, se tornaram tão glamurosos que acabaram tendo 4 ou 5 fãs-clubes femininos. Mas a culpa não foi minha. Eu acho que até as mulheres são machistas ainda. Afinal de contas, são elas que preparam os filhotes, né, para crescerem desse jeito. Então, eu não tive culpa. Em Éramos Gays, a gente discute o comportamento sexual, né? Por que é que incomoda tanto? Vocês já se perguntaram por que o comportamento sexual das pessoas incomoda tanto segmentos tão poderosos como a igreja? Por que o Papa não admite que os gays se casem? Por quê? Vocês já se perguntaram isso? Uhum. Vocês precisam assistir Éramos Gays, que vocês vão ter respostas. Ou então mais perguntas também. Mas, na verdade, é muito humor, é uma trilha sonora absolutamente variada, que vai de cânones até axé music e arrocha, com letras muito inteligentes e elegantes. Então, é uma trilha muito baiana, uma coreografia muito estadunidense, muito Broadway, para a música baiana. Imagine tudo isso junto. Tem um figurino de um malucaço maravilhoso, que é Heitor Werneck, paulista. O cenário é daquele menino super talentoso, Rodrigo Frota, que é cearense. Estamos completamente dentro
da globalização. Agora, você falou agora há pouco sobre essa questão do machismo, e aí me chamou a atenção também, que é uma coisa que eu sempre me pergunto. Quando alguém produz um texto, quando alguém produz um trabalho artístico em que tem uma certa proposta e o público acaba se apropriando de outra forma daquele trabalho, você ainda se surpreende com essa recepção que o público tem de determinados trabalhos que você faz? Pensando em uma coisa, ele acaba recebendo de outra forma e reinterpreta? Olha, eu sou apaixonada por plateias. Eu tenho aproximadamente 10 mil fotos só de plateia. O Teatro 18 me deu muito essa oportunidade, que eram plateias muito variadas, muito completamente brancas, ou completamente pretas, ou misturadas, ou meio a meio. Era sempre muito interessante. E eu ficava tentando entender o conteúdo daquelas cores. E era muito lindo, né? Era muito bonito. Então, plateia é uma coisa que me interessa muito e sempre. E não adianta entender como é que elas se apropriam daquilo que você faz. Por exemplo, vocês não podem imaginar o que é que milhares de pessoas estão fazendo agora ouvindo esse programa. Tem pessoas que estão fazendo sexo. Não é, gente? Tá vendo? Não vou nem comentar nada. Tem gente que tá tentando rezar. Exatamente. Tem gente que tá comendo. Tem gente que tá dirigindo. E todos eles são os espectadores de vocês. E hoje, casualmente, meu também. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E isso se chama conexão humana. E por falar em conexão humana, vamos entrar nessa seara da Broadway. Como é que esse projeto, essa parceria rolou? E me permita perguntar logo, Aninha, o que é que essa parceria rende ao musical Éramos Gays que o público só vai encontrar lá? Olha, eu sempre quis fazer musicais. Uma das minhas primeiras aventuras em teatro, lá nos anos 70, sob a proteção do querido João Augusto, foi Sabará, que era um musical com a colega de vocês, chamada Fátima Barreto. A música era bacana, os atores eram bacanas, mas ele não sabia como fazer. Então, faltava o modelo, certo? Depois eu fiz Cafajestes, que foi essa coisa escandalosa, foi um sucesso realmente maravilhoso, nacional, fortíssimo. É meu cartão de visita hoje. Aninha Frango, Cafajeste. Não, eu vi. É uma loucura. Eu fiz um espetáculo que vai voltar daqui a pouco, chamado Potato Pum, né? Um musical para criança. Ele estreou também em 94. O Teatro Aquibeu tinha estreado, inaugurado em 74. Então, nesses 20 anos, foi a maior bilheteria infantil do Aquibeu. Foi Potato Pum. Potato Pum talvez não tenha tido a mesma vida que Cafajestes, porque é um musical distraidíssimo, porque não teve produção para isso. Então, uma das coisas que eu quero linkar a vocês é que eu tenho um condutor, eu tenho um cara que é um céu, uma cabeça estadunidense, que é o Adrian. Ele pensa como estadunidense. Ele formou para fazer musicais dentro de Los Angeles. Ele é todo estadunidense. Então, ele tem todos os contatos. O Jim Conen veio porque ele trabalhou, ele é amigo de uma mulher chamada Julie Taymor, que foi colega dele, que é a diretora que fez Frida, que é a diretora de Rei Leão. Fez aquele filme dos Beatles. Enfim. Então, eu tenho esse condutor dentro de lá. Se a gente pega esse musical e consegue entrar nos Estados Unidos, vai ser através dele. Porque não tem de outra maneira. Você não chega nos Estados Unidos, faz um show e vira estrela. Você tem que trabalhar com eles. E esse trabalho com eles foi... Eu não falo inglês, porque eu sou burra. Quando eu tinha que aprender inglês, eu achava que os Estados Unidos era o colonizador monstruoso, então eu me recusei para não aprender a língua do inimigo. Você tem que saber a língua do inimigo. Agora todo mundo tem que aprender mandarim.
É, o mundo dos negócios, a China crescendo. Pois é. Então, todo mundo tem que aprender mandarim. Meninos, estudem mandarim. Tá. Eu não aprendi inglês. Então, a minha dor... Porque eu e o coreógrafo Jim Cooney, nós ficamos amigos desde criança. Obviamente, ele tem 20 e poucos anos, eu tenho 61. Mas nós ficamos amigos lindamente, só que a gente não falava... Ele não falava uma palavra de português, nem eu de inglês. Então, isso é muito ruim. Mas trabalhar junto foi maravilhoso. Foi extremamente criativo. Eles entendendo o Arrocha, todo o nosso código erótico, musical, e trabalhando com isso e criando a partir disso, foi um luxo isso. Mas o que essa parceria dá de singularidade para o espetáculo? O que é que torna esse espetáculo especial por conta dessa parceria, né? O que é que as pessoas vão poder identificar que dizem, nossa, essa montagem tem um sotaque que eu nunca vi? Repare, os grandes, os últimos e grandes movimentos musicais baianos não são, vou dizer uma coisa aqui, 500 pessoas vão me jogar pedra, mas eu vou dizer, não são musicais propriamente dito, eles são coreográficos. O pagode baiano criava a coreografia e a partir daí criava a música às vezes. Certo? A partir de 97. Começa isso com o pessoal do El Chan. Né? Então eles criavam as coreografias. Quando a gente nacionaliza uma coreografia da Broadway, porque a Broadway coreografando a Axé Music ou a Rocha, que já voltaram para Broadway, eles já levaram isso para lá. Eles nacionalizaram, de certa forma, e internacionalizaram a nossa música. Através do gestual, e obviamente vai ser traduzido, não vai ser igual, mas a nossa musicalidade também vai para lá. Isso é genial. E outra coisa, Éramos Gays é um espetáculo universal. Ele vai ser vendido para fora daqui. Certo? Ele vai ser feito com outros atores fora do Brasil. E a nossa música vai estar lá. E isso é lindo. Todo criado não tem medo de nada não. Abaixo de Deus ele tem a proteção. A gente recebe aqui no Frequência Baiana, no nosso estúdio, a poetisa e dramaturga Aninha Franco, que está com um espetáculo novo, com parceria com profissionais da Broadway. Éramos Gays, estreia na sexta-feira no Teatro Módulo. E vamos ouvir agora um depoimento do Jerônimo sobre o trabalho musical deste espetáculo. Dentro do texto, nós criamos algumas músicas. Fiz músicas em parceria com ela, com o diretor, o Adrian, e também fiz música em parceria com o Capinã. Parece, assim, uma coisa, um musical cômico, mas não é. Tem coisas sérias. Entender a expressão, o modo de como essas pessoas vivem, como elas são, entendeu? E muitas vezes, a maioria das pessoas não compreende o que é um ser humano gostar de outro ser humano. Tem um lado sério, tem um lado irreverente, porque sabe, né? A pessoa quando se intitula gay, o ser humano que é gay, o próprio nome em inglês já diz que ele é uma pessoa alegre, não é uma pessoa triste. E isso é que faz a valorosa atitude dos seres humanos que se amam entre si. Queria pegar essa participação, essa deixa do Jerônimo e falar exatamente da trilha, que chama a atenção, né, Aninha? Pela variedade dos artistas envolvidos. O Jerônimo, Sérgio Nunes, da banda de reggae Adão Negro, Renato Fequinho, conhecido pelo forró, por uma música mais bem-humorada, e Capinã. Por que tanta gente pondo a mão nessa trilha? O que você quer com isso? Olha, eu acho que a gente precisava mostrar que a Bahia cria muito bem, né? Tava faltando uma pegada mais, menos, como é que eu chamo? Menos peculiar. O pagode baiano está muito peculiar, né? O arrocha é muito peculiar. Então a gente está fazendo uma coisa normal, uma coisa bastante, usa
Só não tem pagode, mas tem a rocha, tem axé. Mas tudo isso é usado de uma maneira muito esperta, muito, sabe, muito baiana. Procurou a palavra, chegou aí. Né? É, muito baiana. E eu acho que a gente precisava disso. Eu acho que a música baiana está precisando de uma pegada baiana. Né? Nós somos muito criativos, muito... Aquela coisa do... É só o sexo. Sexo é maravilhoso, é o melhor negócio do mundo. Mas tem outras coisas também, né? Seria voltar às origens, então? Onde tudo começou, não? Ou misturar um pouco disso tudo, brincar com isso tudo e fazer... Não, porque imagina, Éramos Gays é super sensual. Agora, tem outras histórias também. Certo? Tem um cânone lindo homenageando a parada gay. Acende o teatro inteiro, é lindo. Tem umas coisas, tem outras, tem vários discursos através dessa mesma música. Tem o Axé Music falando do amor, que é de Jerônimo, que é lindo. Tem Capinã, um poema de Capinã sobre a paixão, que é um arraso. E tudo muito elegante, muito... Todo criado não tem medo de nada não. Abaixo de Deus Eu já tenho pelo menos um fã aqui da trilha sonora. Eu vou omitir. Essa música se chama O Samba de Roda de Stonewall Day. Ó, quem entrou agora foi a Aninha Franco. E você que tá sintonizando agora. Ela manda como tudo assim? aqui, ela fala como ela quiser, né, não, Aninha? Em casa. Stonewall Day é um dia extremamente importante porque Judy Garland tinha morrido. Judy Garland era diva da comunidade gay. E a comunidade estava no bar chamado Stonewall. E a polícia sempre chegava lá para bater nos frequentadores da casa, né? E nesse dia estava todo mundo em pé da vida por causa da morte de Judy Garland. E disseram não, hoje não tem quem vai apanhar a polícia. Hoje vamos revidar. Duas meninas, que a gente infelizmente não sabe o nome, começaram a pancadaria e deram uma surra na polícia. A polícia saiu corrida do Stonewall. E a partir daí, Stonewall Day é um manifesto gay, né? Em 69. A partir daí, esse dia se tornou um dia extremamente festejado nos Estados Unidos, dentro da linha de defesa, de defesa dos direitos homossexuais. Nessa peça, Éramos A gente Gays, fez um nessa samba montagem... de roda para festejar isso. É lindo, né? Nessa montagem Éramos Gays, a trama toda se desencadeia por uma pessoa que faz uma promessa para deixar de ser. Daí o título, não é isso? Não, ninguém consegue deixar de ser. Mas como é que foi essa história Você sabe que retratada Mas como é que essa história armário retratada é uma coisa que não existe possibilidade de não ser. Você sofre porque é armário. Né? Então, armários... Saia desse armário, meu bem, diria Jerônimo, que o pecado é original. São Sebastião te protege e você deve amar seu igual. Então, isso também Éramos Gays. Armário não deixa de ser. Existe a dor de você ser aquilo que você não é. Isso é pior do que a delícia e a dor de ser o que é. Né? Então ele diz que nunca mais olha para um homem. Quando ele se salva dessa hecatombe, coisa e tal, e promete isso a São Sebastião. São Sebastião fica tão compadecido que vem salvar ele do armário. São Sebastião é bacana. E essa, então, é a trama, Aninha, de um projeto, de um trabalho que, na verdade, é mais do que uma peça, que um espetáculo, que um musical. É um projeto. É um projeto. A gente vai ter, daqui a pouco, as cachorras, as mulheres falando do comportamento masculino, tamanhos, essas coisas todas que os homens se preocupam muito. E esse projeto de levar a cultura baiana lá para o universo dos Estados Unidos, que você está falando que não é fácil, né? Entrar nesse mundo com a cultura Não é fácil. A gente vai... A ideia é que eu quero ver Éramos Gays na Indochina daqui a pouco. Fui longe, hein? Acho que a Indochina nem existe mais.
virou Vietnã. Em todos os lugares, né? A gente pode fazer isso daqui a pouco, levando a música baiana, levando a inteligência baiana, levando a criatividade baiana. A gente precisa começar a fazer isso com tudo, não só com os musicais. Nós somos muito criativos, mas é Falando impressionante nessa criatividade, como a gente não leva as coisas adiante. falando nessa criatividade, a Carolina Amaro mandando aqui pelo Twitter uma mensagem: eu assisti Potato Pum, adorava a música. Exatamente, ela volta daqui a pouco, já com uma pegada estadunidense, já com a Broadway emitida também. Você vai ver uma nova coreografia. Você deve ter visto muito pequenininha, né? A Carolina deve ter visto bem pequena, pela foto pelo menos. Pois é, Carolina, que bom. Você vai poder rever, levar seus filhos, sobrinhos. Que ótimo isso. E vem cá, você comentou aqui no Frequência Lado B, ou frequência que acontece em paralelo, né, durante os intervalos. Fonte Nova? Arena Fonte Nova é um espaço que a gente pretende fazer grandes musicais. Já tem um argumento lindo. Alfredo Moura está na jogada. Sabem quem é Alfredo Moura? O genial criador de Abre a Rodinha, que é especialista, PhD em música erudita, fora do Brasil. Então, tem todas as pegadas. Então, ele vai ser o compositor de Igor, o Strogoica, que é o filho do Conde Drácula com uma baiana. E quando o Conde Drácula vem morar aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, e vender sexo ali, naquelas ruas paralelas, na Engraçado, Augusta. eu não encontrei isso, não encontrei esse capítulo no livro do Bram Stoker. Faltou Não a baiana, tem, né? Faltou não a tem. baiana aí. Ó. Bram Stoker ia adorar assistir isso, mas acredite que a história é muito boa. Vocês querem ouvir agora? Ou vocês preferem ouvir na próxima... Eu acho que no isso vai próximo ser... programa. Vai ser Se você puder contar em programa. 30 segundos, resumir isso tudo em 30 Não dá. segundos, não dá não? 30 segundos não dá. Então, ó, Éramos Gays, a gente estreia 11 de janeiro, Teatro Módulo, Pituba, 20 horas, sexta, sábado e domingo. Você sai direto do trabalho, entra, morre de rir, se distrai, sai dançando a música de Jerônimo, de Renato Fechini. Renato Fechini tá uma loucura. E absolutamente apaixonado por todos os gays do planeta. Vai ser uma loucura de bom. Tô esperando vocês lá. Aninha Franco, beijo pra todo mundo. Tá certo, Aninha Franco aqui no Frequência Baiana, dando os pitacos aqui, dando a dica dessa sexta-feira, quando estreia a peça, a montagem, o musical Éramos Gays,